Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edna Telles e eu espero que esteja tudo bem aí do outro lado. Mas aqui, hoje, nós vamos fazer a construção e a utilização das medidas dos ângulos para nós calcularmos e medirmos e construirmos. E aí eu vou apresentar para vocês também as nossas reguinhas, que é o nosso instrumento de trabalho. É o instrumento que a gente usa para calcular ângulos, tá? E para medir ângulos, na verdade. Então, aqui nós temos um transferidor de 180 graus e aqui nós temos o transferidor completo, que é o de 360 graus. No papel, eu vou mostrar agora para vocês. Vem comigo. Então, o instrumento de medição de ângulo é o transferidor. O transferidor é essa reguinha que você olha, tanto ela é só a metade, que a gente chama de meia volta, e nós temos ela inteira também, que é a volta inteira. Ou seja, aqui na meia volta, ela vai só do 0 até os 180 graus. Aqui ela vai do 0 ao 360 graus. Então, alguns ângulos nós conseguimos simplesmente fazer só até 180, outros nós precisamos ir além do 180. Então, precisaríamos de uma régua, né? Um instrumento um pouquinho maior. Nesse instrumento usado para medição, temos aqui a régua simples, né? A régua simples para você marcar. E temos essa aqui dentro, essa partinha aqui de dentro, a gente chama de linha de fé. Linha de fé é a linha onde você vai ter que alinhar para conseguir encontrar o ângulo certo. Esse meio aqui, onde tem esse risquinho, a gente chama de centro, é o centro do transferidor. É através dele que a gente começa toda a medição, seguindo a linha de fé. Então, nós temos o centro, a linha de fé, e aqui fora, essa parte de fora, a gente chama de limbo. Limbo é onde ele está, as graduações dos ângulos, ou seja, todos os graus. Cada risquinho aqui é 1 grau. Então, nós vamos contando de 1 em 1 grau, tá? Então, aqui nós temos um transferidor de 180 e nós temos um transferidor de 360 graus. Certo? Apresentado o instrumento, nós vamos iniciar, então, as medições. Então, nós vamos agora fazer a medida e a construção do ângulo de 90 graus. O que nós temos aqui? Ó, o ângulo EFG. Esse circunflexo em cima do F, ele indica que aqui é o vértice. É onde está a pontinha, o início, tá? Então, o que a gente faz? Nós vamos traçar uma semi-reta. Semi-reta é o quê? É um pedacinho de uma reta. Traçamos a semi-reta, aí nós vamos olhar o quê? Essa semi-reta, a gente tem que olhar nela o ângulo de 90 graus. Lembra do centro? Aqui eu tenho o centro. Esse risquinho, ele tem que ficar aqui no início da minha semi-reta. Então, eu coloco ele certinho no início. E aí, eu posso colocar assim? Não. Essa linha que eu falei para vocês é a linha de fé, ela tem que estar alinhada ao 0. Então, nós vamos alinhar a nossa semi-reta exatamente aonde tiver o 0. Então, alinhou? Ah, alinhei, tá no 0 já. Aí, eu faço o quê? Eu vou contar a partir daí 90 graus. Eu olho onde está o 90 graus, ó. Aqui dei 10, 20, 30. Cheguei aqui no 90. No 90 eu faço o quê? Põe um pontinho. E aí eu ligo a semi-reta à próxima semi-reta que eu vou criar aqui. Ligo no pontinho. Quando eu fizer essa ligação, eu vou ter mais uma semi-reta. Dei uma borradinha, mas vou ter mais uma semi-reta. E quando eu encontro esse ângulo, a gente chama ele de ângulo reto. Reto por quê? Aqui ele faz um L, então é como se fosse um quadradinho aí no meio. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, onde nós temos um ladinho chamado, né? Uma pontinha chamado E. F é o vértice, que é o meio, e o G. Então, EFG. Esse aqui é um ângulo reto. Então, o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, certo? Agora, nós vamos construir 2 outros ângulos. Agora, nós temos o ângulo ABC de 76 graus e temos o BCD de 135 graus. Nós vamos também fazer a construção.
Sempre a primeira coisa que a gente faz é o quê? É traçar uma semi-reta. Eu traço a minha semi-reta, não importa o tamanho, tá? Você faz o tamanho que você desejar. Depois que você já traçou sua semi-reta, você vai fazer o quê? Você vai lá alinhar ao centro. Sempre esse risquinho que é o centro é onde você vai alinhar. Vai alinhar ao centro, bem no início. E aí, você tem que observar aqui, olha como tá fora da linha. Tá fora da linha de fé, não tá começando do zero. Então, você alinha na linha de fé, deixando ele alinhadinho com o zero, que está aqui. E aí, sim, você vai procurar o 76. Começando aqui, ó, de 10, nós temos duas partes do transferidor. A parte interna e a parte externa. Então, ó, o 90 tá aqui. Para lá do 90, nós temos o quê? 90, 100, 110. Então, se nós estamos calculando a partir do zero, nós estamos olhando na parte interna, tá? Então, aqui eu tenho o quê? 76. Então, eu vou olhar na minha parte interna aqui. Eu tenho 70, ó. Aqui eu tenho 5. Se eu tô com o meu 5 aqui já certinho, é só eu olhar mais um. 75, 76. Aproximadamente aqui eu marco a bolinha. Marcou a bolinha? Você volta, põe certinho e traça a nova semi-reta. Prontinho. Quando eu traço a minha semi-reta, eu já achei o meu ângulo. E aí, é somente colocar, né? Aqui é o ângulo A, B, C. Esse ângulo, a gente chama ele de ângulo agudo. Por que agudo? Porque ele é menor. Então, o ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus. Lembra que fizemos o de 90 graus? 90 graus, ele é assim. Então, tudo que for menor que 90 graus, a gente vai chamar de agudo. Se ele for maior, então, se o 90 tá aqui, se ele passar para cá, a gente chama ele de obtuso. Então, aqui nós temos um ângulo de 76 graus. Lembrando-se que o Bzinho aqui é o vértice, então ele tá no meio. E pronto, fizemos essa construção. Agora, nós vamos construir o novo ângulo, que é o BCD. O BCD, ele é um ângulo de 135 graus. Sempre a mesma coisa. Traça uma semi-reta. A partir dessa semi-reta, é que eu vou fazer o quê? Lá no início da semi-reta, eu vou colocar o meu pontinho aqui de centro, o risquinho. Põe meu pontinho de centro. Aí, eu posso pôr meu pontinho de centro e deixar assim o transferidor? Não. Eu tenho que alinhar a minha linha de fé com o zero, tá? Tem que estar alinhadinho aqui no zero. Alinhou o zero? Aí sim eu vou contar. E aí, aqui, eu vou contar na parte interna. Então, eu tenho 130. Aqui, ó, 135, ó. 130 tá aqui, ó, o 135 aqui. Coloco um pontinho. Depois do pontinho, eu ligo o início da minha semi-reta até o pontinho. E o tamanho que eu faço, a minha reta, tanto faz. O ângulo é o mesmo em qualquer lugar, tá? Medi, juntei. Aqui eu tenho meu vértice e eu tenho meu ângulo. Então, ele é um ângulo maior que 90 graus. Por isso, ó, ele é maior que 90 graus. Por isso, ele é um ângulo obtuso, onde nós temos o B, o C e o D. São os nossos pontinhos, tá bom? Então, aqui, ângulo 135 graus. Então, isso é a construção de um ângulo. Então, nós temos essas construções e nós vamos também agora fazer a medição. O que seria, professora, a medição de ângulos? Medição de ângulos é quando você já tem o ângulo e você não sabe a medida. Então, como que a gente mede? A gente parte do início, sempre do vértice. No vértice, aqui nessa pontinha, você vai colocar o quê? O seu transferidor. O seu transferidor, ele tem que ser colocado o quê?
o centro, e aí a gente vai alinhar esse centro, a partir do centro, a linha de fé, no zero. Então, nós temos alinhado o zero, né? Alinhou direitinho. Você olha aqui, que grau ele caiu. Então, aqui eu tô vendo que ele é menor do que 180. Então, ele não pode, eu não posso olhar nessa parte externa, eu tenho que olhar na interna, tá? Então, aqui eu vejo que ele tem 40, aproximadamente 45 graus. Tá? Eu olhei lá, 45 graus. O mesmo eu vou fazer para o próximo ângulo. Próximo ângulo, eu estou vendo que ele é menor também que 90 graus. Centro bem no vértice, alinhar o zero, e aí eu procuro aqui, ó, 35. Caiu no 35, então nós temos aqui um ângulo de 35 graus. Agora, nós temos esse outro ângulo. Esse outro ângulo, ele é um ângulo maiorzinho, mas tem diferença? Não. A mesma forma, você vem com o vértice. A partir do vértice, você vai aqui, vértice é o pontinho, tá? O meinho lá do encontro das duas retas. Você vai alinhar ele no centro e vai alinhar a linha de fé, o zero, na nossa semi-reta. A partir daí, aí sim, você vai contar internamente também, ó, 130, 135. Achamos um ângulo de 135 graus, certo? Aqui é a medição de ângulo, quando você já tem o ângulo, mas você não sabe a medida. Nós vamos medir mais dois ângulos. Eu trouxe a proposta desse ângulo aqui, onde a abertura é a mesma. Se você olhar, é a mesma coisa, mas não é. Olha só, nós temos uma diferença, e aí eu vou explicar nesse para você entender. O que vale para a medida do ângulo é aqui onde mostra o ângulo. Esse ângulo aqui, se nós tivermos um círculo, não sou boa nisso, mas um círculo inteiro, ele é... Se eu tiver só esse pedacinho aqui do círculo, iniciando, ele é menor. Se eu aumento esse círculo, ele vai ficando maior. Ou seja, se eu chegar daqui até aqui só, eu tenho até 180 graus. Se eu passar um pouquinho, ele já passou de 180. E aí eu já não consigo medir mais com o transferidor, que é só meia volta. E aqui vocês vão ter que observar o quê? Quando o ângulo ele está assim dentro, ele é menor do que 180 graus. Quando ele está por fora, é porque ele já passou de 180 graus, tá? Então, esse daqui nós medimos com o transferidor meia volta. Esse não, porque ele é um ângulo externo. Então, nós vamos pegar o quê? E outra coisa, ele também aqui, ele está de cabeça para baixo. Mas como que a gente mede de cabeça para baixo, professora? A mesma coisa. Você coloca lá no vértice, de cabeça para baixo mesmo, o centro, a linha de fé alinhado sempre com o zero, e aí você faz o quê? Ele é menor, se ele é dentro, é porque ele é menor que 90 graus. Então, nós vamos olhar o quê? A parte que vai até o 90. Nesse caso, ele tá aqui, ó, olhando aqui, a gente consegue ver ele por fora, no externo. Porque a gente vai ter que buscar aonde tá o menor. Só que ele tá ao contrário, ó. Então, aqui eu tenho 10, eu vou até o ângulo de 120, 125, ó, ele tá aqui. Então, aqui nós temos um ângulo de 125 graus. E aqui já é diferente. Esse daqui, ele tá me mostrando na própria figura que o ângulo ele é maior, então por isso que ele tá por fora. Então, aqui eu já sei que eu tenho que usar o meu transferidor, que não é o mesmo. Eu tenho que usar o que é inteiro, tá? Que é a volta inteira. E aí, eu vou fazer o quê?
Da mesma forma, nós vamos alinhar o centro, alinharemos o zero e a partir daí a gente vai dar a volta para saber aonde é que ele vai parar. Depois que alinhou, aí você olha lá. Aqui você tem, ó, o interno, tá? 230. Aqui você tem o 235, 36, 37. Então, aqui nós temos um ângulo de 237 graus. Certo? Então, aqui foi apresentado para vocês a medição de um ângulo. Quando nós já temos o ângulo, nós só não sabemos. O que vocês precisam observar sempre é o ângulo, se ele está dentro. Se ele estiver dentro, ele sempre vai ser um ângulo menor do que 180 graus. Então, você vai fazer o quê? Medir com esse transferidor. E você observa, se ele estiver por fora e for um ângulo externo, quer dizer que ele ainda é maior, ele já passou da metadinha, então ele é maior. Eu preciso medir com esse transferidor, tá? Então, aqui eu mostro para vocês o uso dos dois transferidores das duas formas. Voltando aqui, eu espero que com toda essa demonstração que foi feita, que vocês consigam entender como construir um ângulo, como identificar um ângulo, né? Fazer a medição desse ângulo. Eu espero ter ajudado vocês aí. E se vocês gostaram desse vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, manda pro seu colega, chama mais gente aqui para ajudar a professora a trazer mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!